Pessoal, eu peguei um abacate aqui desse abacateiro lindo que tem na minha casa, é uma delícia, né? Aí eu cortei e abri para ver essa semente maravilhosa que a gente tem dentro. O abacate é uma das frutas que tem uma das maiores sementes que existem. Aí a gente tira a semente, tem essa casquinha em volta da semente do abacate e olha só o que já tem dentro dessa semente. Um broto. Lembre-se que se eu plantar essa semente no chão, esse broto vai virar um novo abacateiro e vai dar muitos outros abacates para nós. Veja essa outra semente que eu peguei de um outro abacate. Ela já tem muita raiz. E o brotinho aqui no meio. Olha que coisa legal. Um abacateiro pode dar muitos abacates e muitas sementes que vão virar outras muitas árvores, que vão virar muitas outras sementes. É muito inteligente isso que Deus fez, né? A gente devia sempre lembrar de orar e agradecer por Deus ter criado as plantas que enfeitam o mundo e as plantas que nos dão fruto. Muito obrigada, Deus, por isso. E depois, não esquece de comer um abacate que tá uma delícia. Tchau! Pessoal, todo mundo adora abacate. Imagine que até meu cachorro gosta. Vou dar um pedaço para ele. Tó, nhonho. Nhonho. Que delícia! Tchau! Olá, boa tarde! Nós vivemos num mundo cercado de coisas tão lindas, não é mesmo? Quantas coisas Deus fez para nós, quantas coisas lindas que estão ao nosso redor. Nós temos um céu maravilhoso, nós temos plantas, florestas, flores, e a gente às vezes se acostuma com tudo isso, não é verdade? E a gente se esquece às vezes de perguntar: como tudo isso começou? Como começa o começo do começo? Como começa o começo do começo? O começo do começo começa quando Deus, na sua palavra, aqui em Gênesis, ele diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu tão lindo, Deus criou a terra rica, cheia de coisas bonitas, que produz coisas lindas, que produz o nosso alimento, que produz árvores lindas, porque Deus disse que a terra deveria produzir relva, grama, capim, e a terra também deveria produzir grandes árvores. E estas árvores dariam flores, estas árvores dariam frutos. E assim se fez. Deus criando todas as flores que são tão lindas, que hoje nós usamos as flores para fazer perfume, não é? Os nossos perfumes são todos inspirados e tirados lá a essência das flores para fazer os nossos perfumes. Tem jasmim, tem perfume de rosas brancas, tem um perfume de flor de laranjeira. Então as flores, o perfume, o cheirinho que Deus colocou nas flores, hoje são feitos para fazer, usados para fazer os nossos perfumes. Mas as flores também, elas servem para enfeitar, alegrar, presentear alguém. Tudo isso foi feito por Deus. E tudo isso foi feito por Deus há muito tempo. Há muito tempo.
há centenas, milhares de anos. Como que isso tudo nós ainda temos até hoje? Se a gente for pensar, nossa, o mundo foi criado há milhares de anos e lá há milhares de anos foi quando Deus disse: e a terra produza ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos. Isso Deus falou lá no começo do começo, quando começou este começo. Lá no começo de tudo, Deus determinou que assim fosse. E a gente tem árvores e flores e frutos até hoje. Por que será? Porque também Deus disse: as árvores que produzem frutas, elas vão produzir as suas frutas, e dentro dessas frutas haverão sementes. Vocês viram que a Nelly mostrou pra gente a semente do abacate? E que a Nelly mostrou uma semente que já estava crescendo, já estava soltando raminhos, e ela nos disse que aquele abacate viraria um abacateiro muito grande e que produziria muitos outros abacates, e dentro do abacate tem semente que vai produzir mais abacates, que vai produzir mais frutas. Assim acontece com todas as frutas. Todas as frutas, dentro dela tem a semente, e a semente continua produzindo. Deus criou a semente de uma forma muito inteligente, porque dentro da sementinha tem todo o potencial de se tornar uma grande árvore e de nos dar muitos frutos. Imagina só que a terra tem alimentado toda a humanidade por todos esses anos, por milhares e milhares de anos, porque Deus colocou nas frutas, na natureza, essa capacidade de produzir, porque Ele disse assim, que era para produzir, que era para multiplicar, e que a terra ainda produziria mais e mais. Como foi inteligente a criação de Deus. Às vezes a gente come semente também, sabia? Não tem exatamente esse nome, mas a gente come. Você sabe me dizer esta semente? Dá para você ver direitinho o que você acha que é? Tá dando para ver direitinho? Esta é uma sementinha de feijão. Isso mesmo, é um feijão. O feijão que a gente come cozidinho, com caldinho, é o feijão que a gente come. Mas se a gente plantar esse feijãozinho, ele vai se transformar num pé de feijão. E um feijãozinho só, um grãozinho só de feijão que a gente põe na terra, que vem o sol, a chuva, e ele cresce, fica bem grande, ele produz muito feijão. E se a gente plantar cada um dos grãos de feijão, a gente vai ter uma plantação enorme de feijão. Essa é uma sabedoria de Deus, esse é o cuidado de Deus, essa é a riqueza de Deus, quando criou todas as coisas. Tem uma outra aqui que eu acho que você conhece também. Você deve conhecer ela num outro formato. Dá uma olhadinha. É uma sementinha amarelinha, tá dando para você ver? O que é isto, será? O que é? Vou pôr mais aqui para você ver mais. Ó. Isso mesmo! É milho de pipoca. A gente conhece a pipoca assim, ela
toda estouradinha, ela vira uma couve-flor, né? Quando a pipoca estoura, parece uma couve-flor. Mas começa assim. E se a gente plantar um carocinho, vão dar muitas espigas. E a espiga, ela tem vários outros carocinhos, vários outros, que vão produzindo e cada vez produzindo mais. Como Deus foi fantástico quando Ele criou a semente. Nesse mês, nós vamos ouvir várias coisas sobre a semente, várias. E Jesus, inclusive, contou histórias sobre a semente e nós vamos ouvir. Então, também nós vamos agradecer a Deus, porque Ele foi muito, muito criativo, poderoso quando criou a semente. Vamos agradecer? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor criou as plantas, as flores, as frutas e elas têm essa capacidade vinda de Deus de se reproduzir e de alimentar os povos, de alimentar as crianças, alimentar a família. E essas sementinhas se multiplicando, elas produzem o arroz, o feijão que nós temos na nossa mesa, produz o alface, produz as verduras, produz as frutas que a gente gosta tanto. Se eu fosse perguntar qual sua fruta favorita, parece que eu ouvi uva. Laranja, maçã, são coisas que vão na nossa mesa e que estão se reproduzindo porque Deus criou de uma maneira muito inteligente. Então, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor criou todas as coisas de uma maneira muito inteligente. Obrigado, Deus, pela semente. Como começa o começo do começo? Como começa o começo do começo? O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. Como começa o começo do começo? Como começa o começo do começo? O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. E tudo começou com as mãos poderosas de Deus. Vamos cantar comigo? Como começa o começo do começo? Como começa o começo do começo? O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o Criador e fez esse começo tão lindo que dura até hoje para nós. Um beijo para o Papai do Céu. Nossa, que história legal! Eu prestei muita atenção porque eu achei super interessante. Vocês gostaram? Eu já gosto da história do Noé. E agora saber que depois que a água baixou, veio um monte de plantação, um monte de comida, um monte de árvore. É muito legal, né, gente? Pensando nisso, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça vocês podem escolher qualquer tema que vocês quiserem, porque vocês que vão desenhar o quebra-cabeça, legal, né? Eu vou mostrar o meu pra vocês, olha só. E esse é o 2 quebra-cabeça que eu fiz. Esse daqui eu imprimi na internet e esse eu que desenhei. Eu achei super legal, vocês gostaram? Vamos fazer? Então, para essa atividade a gente vai precisar de tesoura sem ponta, desenhos, olha, esse eu fiz, esse eu imprimi, então pode fazer, pode imprimir, palito de sorvete e um lápis. Então, vamos começar por esse que é maior, tá bom? A gente vai virar o desenho e vai medir o tamanho de um palito. Olha, esse desenho eu vou precisar de 2 palitos. Ou assim.
Acho que é assim. Eu vou fazer isso no desenho inteirinho. Como começa o começo do começo? Como começa o começo do começo? O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. O começo do... Depois que a gente marcou tudo, a gente vai pegar essas faixinhas que a gente cortou e vai colar no palitinho. Assim, olha. O começo do começo. O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. Como começa o começo do começo? Como começa o começo do começo? O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. Começa o começo do começo. Como começa o começo do começo? O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. Começa o começo do começo. Como começa o começo do começo? O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. O começo do começo começou quando o começo do começo começou a começar. Olha, já tá pronto o nosso quebra-cabeça, agora a gente tem que fazer a parte mais legal, que é montar ele. Vamos lá? Começou a começar. Começa o começo do começo. Como começa o começo